Bom dia, povo de Deus. Hoje, dia 14/9, me chamo João Golano e trago uma palavra que está em 1 Coríntios 9, vou ler do 19 ao 23, que diz assim: Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei. Tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar co-participante dele. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Quando Mary Slessor navegou até a nação africana de Calabar, hoje Nigéria, no fim do século XIX, ela estava entusiasmada em continuar o trabalho missionário do falecido David Livingstone. Sua primeira missão foi lecionar enquanto vivia entre os missionários. Isso a deixou ansiosa sobre outras maneiras de servir. Logo, ela optou por uma abordagem diferente. Foi morar com as pessoas a quem servia. Mary aprendeu a língua deles, alimentou-se e viveu como eles. Acolheu dezenas de crianças órfãs e, por quase 40 anos, levou a esperança e o evangelho aos que precisavam de ambos. O apóstolo Paulo reconhecia a importância de realmente atendermos às necessidades dos que estão ao nosso redor. E disse: existem tipos diferentes de dons espirituais e de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Paulo serviu as pessoas em sua necessidade. Com os fracos também se tornou fraco. Certa igreja anunciou recentemente o lançamento de nova abordagem a todas as necessidades em seu ministério, tornando o culto disponível às pessoas com necessidades especiais. Essa atitude conquista corações para que o Evangelho floresça na comunidade. Ao praticarmos a nossa fé diante dos que nos cercam, que Deus nos ajude, que possamos apresentá-los a Jesus de maneiras novas e diferentes. E qual é a verdade de hoje? Apresente Jesus. Amados, você já se identificou com esta situação? A igreja propõe o evangelismo, você ouve sobre isso no clube ou em alguma reunião, se empolga e decide colocar em prática. Então escolhe em seu alvo evangelístico aquela pessoa próxima, alguém que você conhece porque tem orado. Durante a semana finalmente é encontro. A conversa começa bem, você fala que Deus tem planos para a vida dela, que Ele a ama. Convida para o culto, menciona como sua igreja é um ambiente acolhedor, mostra que tem kits, tem inclusão, mostra os horários do culto, fala sobre a sua célula e a convida também, ora por ela, pede que Deus a abençoe e se despede feliz achando que cumpriu sua missão. Só que faltou uma coisa, a raiz do Evangelho, faltou Jesus. No Brasil, onde a cultura é naturalmente espiritualizada, é muito fácil confundirmos conversas espirituais com conversas evangelísticas, mas são coisas diferentes. No evangelismo é essencial que apresentemos a pessoa de Jesus Cristo, afinal Ele é o centro da mensagem, Ele é o Evangelho. Mas como apresentar Jesus de forma clara e completa? Quero compartilhar com você alguns pontos que podem ser úteis na hora de mostrar Cristo para alguém. Quem foi Jesus como homem? Fale sobre os aspectos humanos de Jesus. Onde nasceu, sua cultura, sua profissão, sua cidadania. Quem era esse homem histórico que caminhou entre nós? Que língua falava? Ele era como nós, de carne e osso, mas com um propósito eterno. Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, falava aramaico, viveu como um judeu comum, trabalhou como carpinteiro e viveu plenamente como homem, porém sem pecado. Seus relacionamentos e ensinamentos. Jesus tinha amigos como Lázaro, discípulos, parentes e também opositores. Como ele tratava os rejeitados, os invisíveis. Como ele falava com as autoridades e conosco. Jesus se relacionava com todos, dos pequenos ao grandes, sempre com graça, verdade e compaixão. E seus ensinos continuam revolucionando vidas até hoje. Sua influência, Jesus impactou não apenas o seu tempo, mas os séculos que vieram depois. Sua vida transformou a história,
a cultura, a economia e até o calendário da humanidade. Até antes do seu nascimento, já havia profecias apontando para ele. A vida de Jesus transformou o mundo e continua transformando vidas. Sua influência atravessa séculos, culturas e nações. Quais são as credenciais de Jesus? A Bíblia está repleta de títulos e afirmações sobre quem Jesus é. Maravilhoso conselheiro, Cordeiro de Deus, estrela da manhã, verbo que se fez carne. Ele não é apenas um profeta ou mestre. Jesus foi reconhecido pelas Escrituras como Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Seus títulos revelam sua natureza divina e autoridade. Fale sobre a vida sem pecado, a morte na cruz, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Nenhum outro nome na história carrega esses feitos. Jesus provou ser quem dizia ser e sua obra continua salvando vidas hoje. Esses eventos não apenas comprovam sua identidade, mas são a base da nossa fé. Você não precisa de 5 anos de seminário para falar de Jesus. Basta você conhecê-lo pessoalmente e saber o suficiente para apresentá-lo com clareza e verdade. Claro, isso não quer dizer que você deva parar de aprender, muito pelo contrário. Quanto mais íntimo for seu relacionamento com Jesus, mais autêntico será a sua apresentação sobre ele. Amém, irmãos? Aquele velho pedido. Se inscreveu no meu canal? Se não se inscreveu, se inscreve, vai lá. Toca lá e inscrito e diz aleluia, amém. Caminha comigo, manda essa mensagem para alguém. Quem sabe uma pessoa entende como evangelizar, como apresentar Jesus, o quanto é importante termos intimidade com Ele e buscarmos cada vez mais ter intimidade e meditar sobre a sua palavra. Graça e paz.